Abra sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 48. Eu gosto sempre de trazer uma mensagem voltada para o momento, para aquilo que estamos vivendo. Eu procuro saber no dia a dia a orientação de Deus para as nossas vidas, diante das circunstâncias que nos rodeiam, para que possamos ter uma direção de Deus, uma saída que agrade a Deus, uma saída que nos edifique. Então eu procuro sempre nos acontecimentos buscar uma palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não importa o que eu penso, o que eu acho, importa o que Deus diz na sua palavra. Importa é a palavra de Deus sobre as circunstâncias e os momentos que estamos vivendo. É aí que eu digo que quem não vem, perde a direção para a sua vida. Como na quarta-feira nós falamos sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre as coisas que estariam acontecendo nos últimos dias. E nós trouxemos uma palavra, ao meu ver, importante, para que não fôssemos pegos de surpresa na vinda do Senhor Jesus. Para que saibamos os acontecimentos, aquilo que antecipa a vinda do Senhor Jesus. E quem não pôde vir, infelizmente, perdeu a oportunidade de acompanhar os acontecimentos do dia a dia que aponta para a vinda do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 48, verso de número 6, diz assim: Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Repito, fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como arbusto solitário no deserto. Senhor Deus e Pai, fala conosco mais uma vez. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, queremos ministrar a Tua palavra nesta noite. Que ela venha para nos precaver, que ela venha para nos livrar do mal, que ela venha para edificar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amados, quando a palavra de Deus fala aqui, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como arbusto solitário no deserto. Eu fui procurar saber e ver o que era este arbusto solitário no deserto. Que tipo de árvore? Porque Deus, quando coloca um nome numa coisa, Ele não coloca por um acaso. Se Ele colocou lá esta árvore, é porque Ele quer falar conosco através desta árvore. E eu fui ver o que era este arbusto solitário no deserto. Olha aqui que planta bonita. O arbusto solitário no deserto é esta planta bonita que está sendo projetada aqui neste vídeo. E esta árvore, ela tem um nome de tamargueira. É o nome desta árvore, tamargueira. Então o Senhor manda nós sermos como este arbusto, como essa tamargueira no deserto. Quando nós não conhecemos esta árvore, nós podemos falar, mas Deus, tamargueira dá um nome de amargo, parece ser uma coisa ruim. Jeremias aqui, no verso de número 6, ele estava pregando, ele estava falando, irmãos, sobre o juízo de Deus, o juízo que Deus estava para acontecer em Israel, para o povo de Israel. Deus ia sacudir aquela nação. Como nós vemos no verso número 12 do mesmo capítulo: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que lhe enviarei trasfegadores que trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Estava para acontecer um juízo de Deus em Israel. Então Deus orienta o seu povo, Deus orienta o povo através do seu profeta Jeremias. O que fazer? Como se precaver? Como se livrar de tudo isso? E Deus fala, Jeremias, o povo tem que ser como a tamargueira no deserto. Tem que ser como essa planta. Eu quero perguntar para você, amados, se o que nós estamos passando, se o que nós estamos vivendo, o que estamos vendo, será que não há um juízo de Deus sobre o mundo, sobre a face da terra? E nós aqui no Brasil, estamos sendo também atingidos por esse juízo de Deus. E eu entendo que é o princípio das dores ainda. É um princípio do juízo de Deus. Todos que vêm de quarta-feiras estão vendo que Deus tem marcado o juízo dele para toda a terra. Não é somente para Jerusalém, não é somente para o Brasil, mas há um juízo de Deus a ser derramado sobre a face da terra. Amados, estamos em princípio de dores. O que estamos passando, o que estamos vendo, corrupção que passa a nossa nação. Eu queria perguntar para você se você consegue discernir quem é certo e quem é errado nessas histórias que estamos ouvindo. Histórias, nesses noticiários que estamos ouvindo. Amados, está tão confuso que nós não sabemos quem é verdadeiro, quem é falso ali. Quem fala a verdade, quem está mentindo, amados. Parece que o homem se especializou na mentira. Ele se especializou em fazer coisas erradas. E o Senhor diz no verso 12, será que não é Deus que tem, não vou dizer mandado, mas permitido? Eis que lhe enviarei trasfegadores. Deus está falando que iria mandar lá em Israel, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Eu vejo que estamos passando por isso. Estamos vivendo esse tempo, amados. Então, o que fazer nesse tempo? Eu vejo nós aí passando por um juízo iminente de Deus. E você me pergunta, mas por que nós passaríamos por esse juízo de Deus? Olha a igreja. Cadê a igreja? E não é aqui em Pederneiras, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Aonde está a igreja que era para fazer a diferença? A igreja tem que fazer diferença nesse tempo, meus amados. Temos que ser diferente. E Deus fala aqui, seja como a tamargueira no deserto. Seja como esta planta no deserto. Sabe, amados, o que fazer quando vemos um iminente juízo de Deus na nossa vida? E eu vejo que somente em Deus, somente na palavra de Deus, nós temos a certeza da certa tomada de decisão nas nossas vidas. Não é eu acho, não é eu penso, nós temos que ter certeza naquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus, a palavra de Deus não é de incerteza. A palavra de Deus são de coisas corretas, coisas reais. Ele diz, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não colocou como opção, talvez eu seja, eu posso ser, não. Ele afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. O rumo que Deus tem para nós é o rumo certo para nós. O caminho de Deus é perfeito para nós. E nós temos que olhar para a palavra de Deus. E eu fui olhar o que era a tamargueira. Que planta, para que serve isso? E a tamargueira, a verdade, é uma planta de crescimento lento.
Assim como a jabuticabeira que conhecemos, que demora mais de 10 anos para produzir frutos. A tamargueira também é assim. E ela produz uma madeira macia que cresce no deserto. É uma árvore de pequeno porte, não é uma árvore muito grande. As folhas, de folhas pequenas, em forma de escamas. Este pequeno arbusto, essa árvore pequena, e ela é capaz de dominar áreas onde o curso das águas são pequenas. Ela suga as águas, ela chupa as águas ao seu redor. E ela chega até fazer secar as fontes de águas que tem por perto dela. Tanta água que ela absorve. A tamargueira, ela produz tâmaras. Eu tive a oportunidade de comer tâmaras. A tamargueira, ela produz um fruto mais doce do que o mel. Tem um mercado, você pode comprar tâmaras. É uma delícia. Então a tamargueira produz tâmaras, e quanto mais sol ela recebe, mais tâmara ela produz. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, e é exatamente isso que nós vemos lá em Israel. Frutos doces, saborosos. Outros tipos de árvores não resistem ao deserto, o sol, a falta de água. Mas a tamareira, ela encontra no deserto o seu habitat. E ela produz os seus frutos constantemente. E ao ser queimada, muitas vezes, pelo fogo, rapidamente, elas surgem com novos brotos, novas folhas. E dificilmente uma tamareira, ela morre no deserto. Quando olhamos este povo, aquele povo, ele não estava preparado para enfrentar o exército do inimigo. Quando Jeremias está trazendo esta palavra, o exército, o povo de Deus, não estava preparado para enfrentar os inimigos que viriam, como Deus diz aqui no verso 12, que viriam para arrasar com o povo de Israel naquela região. E esta é a razão que Deus orienta Jeremias a falar para o povo: fugir, salvai a vossa vida, vai para o deserto. Fugir, sai deste lugar, vai para o deserto, e seja como tamareira lá no deserto, porque lá no deserto você vai estar seguro. Amados, eu tiro uma lição, que às vezes as forças humanas que nós temos, elas não são capazes de nos garantir a vida. Então nós precisamos fugir. E muitos têm como fuga, como ser covarde. Não, eu não vejo assim. Às vezes eu vejo a fuga como uma maneira de sobrevivência. Deus nos orienta a fugir do mal. Deus não nos orienta a enfrentar o mal, Ele manda enfrentar Satanás. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas em certas coisas da nossa vida, nós precisamos fugir. Precisamos deixar de lado. Fuja para não se contaminar. Eu começo dizendo que em meio a tudo que nós estamos passando, no nosso país, na nossa cidade, qual é a orientação de Deus para nós? Fugir. Sai deste meio. Não fique neste meio. Não se comprometa com este povo. Sai fora disso. Fuja. Deixa este mundo no curso que ele está vivendo. Sai você. Não se conforme com este mundo. Não viva em meio a este mundo como este mundo está vivendo. O que ele está dizendo não é para você mudar de Pederneiras. Ah, pastor, não tem deserto aqui no Brasil. Não é isso. Ele está falando para você sair desse meio. Para você não se envolver nesse meio.
para você não compartilhar dessas coisas que nós estamos vendo. Ser tamargueira implicaria em situação de isolamento, em situação de reflexão, em situação de separação. E isto nos leva à santidade quando Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Amados irmãos, é tempo da igreja se santificar, é tempo da igreja fazer diferença, mostrar que ela é diferente de tudo que nós estamos vendo. O Brasil pode ser um país corrupto, mas eu não sou corrupto. Eu não sou. Você não pode ser corrupto. Fugir no meio da corrupção. Eu até estava comentando com meus filhos essa semana, quando estávamos à mesa, que nós criticamos tanto o governo, as pessoas, mas quantas vezes nós nos tornamos corruptos também. O que é ser corrupto? Corrupto é quando nós aceitamos um favor em troca de outro favor. É quando nós dependemos de alguma coisa e tiramos proveito daquilo. Isto é corrupção, meus amados. Quando nós aceitamos suborno, e quantos crentes aceitam suborno nas suas vidas? Quantos crentes se envolvem nessas coisas ruins do mundo, porque estão tendo benefícios em negócios ilícitos, em coisas que não glorificam a Deus? Quantos crentes estão aí agora, irmãos? Estão com medo, nem saem de casa, esses poderosos, porque talvez aceitaram propinas por algumas coisas, por um favorecimento. Sabe, amados, nós não podemos entrar nesse meio da corrupção, da propina. Nós não podemos ser corruptos, nós não podemos aceitar vantagem, não podemos fazer barganha, e principalmente quando nós usamos o nome de Deus. O que é de Deus, é de Deus. O que é meu, é meu. O que eu ganho tem que ser à custa do meu suor, do meu trabalho, não é um benefício por causa de alguma coisa que eu não mereça, que eu não fiz. Então ele diz: fugi, sai do meio desse povo, sai daí, porque o meu juízo vai chegar. É tempo de nós, como igreja, nos isolarmos deste mundo, para nós refletirmos a palavra de Deus. Ver o que a palavra de Deus nos orienta, em que lugar ela nos leva. Sabe, amados, fugir para alcançar fortalecimento mais tarde. Mais tarde você verá a recompensa do Senhor na sua vida. Quando nós olhamos aqui, fugir não indica medo, não quer dizer covardia, mas é uma estratégia muitas vezes de se livrar do mal, de problemas futuros. Se livrar muitas vezes para poder crescer, é uma preparação para um crescimento futuro, para uma glória futura. Quando nós estamos no caminho do Senhor e quando nós resistimos o mal que nos rodeia, que nos cerca, com certeza Deus no futuro vai nos dar um livramento e vai nos colocar de glória em glória. Não podemos aceitar a situação que nós estamos vivendo. Não podemos nos conformar com este mundo, não podemos ser igual a este mundo. Sabe, amados, a tamargueira no deserto nos ensina que às vezes é preciso retroceder para um crescer maior, para ter maior proveito na sua vida. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 14, no verso 19, certa vez lá ele se fingiu de morto em Icônio. Depois de ser apedrejado, o arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. Ele se fingiu de morto
porque Deus tinha ainda um propósito na vida dele, muito grande. Foi, na verdade, uma situação de fuga do apóstolo Paulo. Ele não se viu naquele momento em condições de enfrentar o inimigo, porque se tivesse enfrentado, certamente ele não concluiria o serviço que Deus tinha proposto para ele. Ele teria morrido. Também me lembro de Davi, que se fingiu de louco para se salvar. Moisés fugiu do Egito para se salvar, foi se abrigar em Midian, e lá ele foi moldado até que se tornasse um homem mais manso da terra, e para ser o libertador de Israel. Quantas vezes o fugir é necessário na nossa vida para um bem futuro na nossa vida? O que teria sido de Jacó se ele não tivesse fugido de Esaú, naquele momento de raiva, de ódio de Esaú? Não é? Sejamos como a tamargueira no deserto. Na nossa fuga, temos que ser. A verdade não é fugir. Não é fugir, se esconder e lá ficar. O que Deus está nos falando nesta noite é para fugir para o deserto e para ser como a tamargueira. Temos que ser como este arbusto. Temos que ser como esta árvore. Quem passa, amados, por uma tamargueira no deserto, ele pode descansar embaixo das suas sombras, porque aquelas árvores, elas produzem sombra o tempo todo, o ano todo, as suas folhas estão sempre verdes. Estar com as folhas sempre verdes é o nosso objetivo, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus quer que sejamos assim, com as nossas folhas sempre verdes, para em tempo de crise, estamos vivendo em tempo de crises, para podermos oferecer descanso a estas pessoas que estão sofrendo com a crise, que estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Nós temos que ser como a tamargueira para sermos diferentes, para que estas pessoas que estão sendo oprimidas, para que possam encontrar em nós descanso para as suas almas. Nós damos descanso a essas pessoas que estão aí sofrendo lá fora. Mesmo no deserto, as nossas folhas têm que continuar a estar sendo sempre verdes. Temos que produzir ainda lá no deserto, no lugar árido, em tempo de seca, temos que proporcionar sombra para os viajantes que passam à nossa volta. O que é que estamos vendo nesse tempo? Quando essas pessoas que estão em crise procuram descanso dentro da igreja, procuram descanso ao nosso redor, qual tem sido a atitude da igreja nesse tempo de oferecer descanso para as pessoas que estão aflitas lá fora? Estamos sendo, muitas vezes, não temos o que oferecer. Quantas vezes somos piores do que aqueles que estão lá fora? Estamos quantas vezes mais contaminados, mais envolvidos com o mundo, com as coisas erradas do que quem estão lá fora. E aí nós não somos exemplo, nós não podemos dar um bom testemunho, porque somos iguais a eles. Corruptos, mercenários, igual a eles. Temos que ser como a tamargueira, sombra a todo instante, poder oferecer descanso às pessoas que estão oprimidas lá fora, que passam por momentos difíceis em tempo de crise, como muitos estão passando. Eu quero perguntar para você nesta noite, meu amado, em tudo isso que nós estamos vendo, esses acontecimentos, você tem proporcionado descanso? Você tem oferecido a sua sombra para que as pessoas possam, olha, aqui eu tenho um lugar de apoio aqui eu posso descansar. Será que você tem sido essa tamargueira no deserto, que proporciona
descanso. Os viajantes que caminham pelo deserto, eles podem pegar dos seus frutos quando eles caminham pelo deserto. Eles podem saciar a fome, porque sempre, olha que beleza, sempre ele vai poder estender as mãos e saciar, e pegar, e comer um fruto que essa tamargueira oferece quase que constantemente o ano inteiro lá no deserto. Amados, será que nós, como igreja, estamos produzindo frutos em tempo de crise? Nós estamos saciando a fome das pessoas que estão famintas. Talvez faminta, você pode imaginar que com falta de pão, não estou falando disso. Faminta em outras coisas, nos problemas que estão enfrentando. Fome de justiça muitas vezes. Será que nós temos sido esse tipo de pessoa que podemos saciar a fome de pessoas famintas nesse tempo? Jeremias fala para esse povo, ser como a tamareira no deserto. Jeremias fala para esse povo que ainda vivendo lá no deserto, aonde a crise, aonde a fome, aonde a sede, fala para esse povo, vai lá, seja como a tamareira e produza o fruto lá no deserto. Porque, amados, produzir fruto à beira de um riacho, qualquer João Balão dá fruto na beira do riacho. Mas eu quero ver o João Balão dar fruto lá no deserto. Deus não vos chamou para ser João Balão. Ele vos chamou para ser tamargueira. Para produzir fruto no deserto. Produzir fruto aonde há uma bênção. Qualquer um pode produzir fruto, amados. Deus nos chamou para uma missão especial. Tamargueiras produzem sombra e frutos no deserto. O segredo dela é que ela capta água de longas distâncias. Por isso ela tem as folhas sempre verdes. Por isso ela está sempre produzindo frutos. Experimente lá na sua casa. Um pé de acerola, um limoeiro, coloca lá, liga uma borracha e deixa pingando água, irmã. Constantemente no pé dessa jabuticabeira, no pé de acerola, tem fruto o ano inteiro. Tem ou não tem, minha irmã? Tem fruto o ano inteiro. Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite. A tamargueira, ela busca água. Por isso tem folhas verdes. Por isso produz frutos constantemente. Este é o segredo dela. A tamargueira, ela capta água de longas distâncias. E ao receberem a luz do sol, ela produz então os seus deliciosos frutos amarelinhos, gostosinhos. Ela tem água e o sol que vem por cima faz ela produzir o seu fruto delicioso. Homens como a tamargueira não param de produzir frutos na adversidade e transformam situações de derrota em alimento para os viajantes do deserto. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, irmãos. Que em tempo de crise nós produzimos alimento e descanso para as pessoas que estão aí sofrendo com esta crise, com essa dificuldade. Eu não vou dizer que eu não me preocupo com a situação do meu Brasil. Não vou dizer que eu não fico aí angustiado. Seria mentiroso, mas eu posso descansar no Senhor. Porque eu posso dizer que eu sou como a tamargueira no deserto. Porque eu tenho água. Eu busco água longe. Porque o sol brilha sobre a minha cabeça. Você vai entender o que eu estou dizendo. As tamargueiras são prodígios de Deus, porque apenas Ele é capaz de fazer com que uma planta sobreviva em clima tão quente como o deserto. A tamareira é um milagre de Deus no deserto, querido. Você tem que ser um milagre de Deus nesse tempo.
tempo de corrupção. Você tem que ser um milagre de Deus. Se você não for um milagre de Deus, você vai ser como esses políticos, você vai ser como esses homens corruptos, que vivem à custa de propinas, insaciáveis homens. Tempo de fuga no deserto é tempo de crescimento, é tempo de buscar. Na verdade, você vai entender, tempo de crise é tempo de buscar a fonte da água viva. É tempo de buscar, é tempo de se alimentar, é tempo de se alimentar, é tempo de receber. Se somos o milagre de Deus, temos que nos aprofundar as nossas raízes de cristãos. Temos que aprofundar, repito, as nossas raízes de cristão nas fontes da água viva. Temos que estar nos alicerçados, ligados em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de água viva. Se como tamareiras, se as nossas raízes estiverem lá, ligadas na fonte da água viva, nós podemos ter certeza que as nossas folhas estarão sempre verdes. Eu sou a fonte da água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Jamais. Eu tenho certeza que não vou secar no deserto, porque a minha raiz está lá, bebendo água na fonte da água viva. Não está apenas à beira de um riacho, está ligada à fonte da água viva, e é o que nós precisamos para as nossas vidas. Se estivermos com as nossas raízes ligadas na fonte da água viva, nós vamos ter os nossos ramos sempre verde e produzindo como essa árvore que nós estamos vendo, teremos sempre frutos para que possamos alimentar os famintos do deserto. É tempo de crescer, é tempo de estarmos enraizados em Cristo Jesus. É tempo de termos intimidade com Deus. É tempo de voltarmos para a palavra de Deus. Se não voltarmos para a palavra de Deus, se não tivermos intimidade com Ele, se não estivermos enraizados nele, amados, não vamos sobreviver em tempo de crise. Seremos corruptos, seremos gananciosos como esses homens que estamos vendo, criticando, e quantas vezes fazemos o papel que eles fazem de uma forma diferente, porque na verdade eles são insaciáveis. Começaram com coisas pequenas, hoje são bilhões, mas começaram com coisas pequenas. E quantos estão engatinhando, começando com coisas pequenas? Corta isso, irmão, senão você vai chegar lá também. Corta isso, porque senão você vai ser como estes homens, que eu não tenho que citar nome, mas você sabe, porque todos os jornais citam, mas eu não estou aqui para isso. E o seu fim será lá também, como está o nobre pastor Eduardo Cunha, dentro de uma cadeia, condenado. Começou com coisas pequenas. Cuidado, cuidado para quem você tem pagado propina. Não é para pagar propina. Cuidado de quem você tem recebido propina. Não é para receber propina. Não é para receber vantagem em coisa alguma. Você não pode receber vantagem. Mesmo quando você está principalmente quando você está a serviço de Deus. Eu não concordo, eu não aceito que um homem de Deus possa se enriquecer à custa do Evangelho, se enriquecer à custa de reunir multidões e louvar e adorar. É de Cristo, é de Deus, amado. É Deus quem deu o dom, é para Deus, a obra é do Senhor, somos servos de Deus. Eu não admito essas coisas. Cuidado com a propina que você paga, ou que você está recebendo. O Senhor está falando com você nesta noite. Olha a vantagem, para que abra uma porta para você. Não aceite suborno,
Não aceite propina. Ainda fala, é bênção de Deus. É bênção de Deus, mas você pegou aquele contrato porque você prometeu para ele dar 5% de toda a nota que você tirar para aquela empresa, você está dando para aquele comprador. Todas as vezes que você fizer um pedido, eu vou te dar 5%, mas gratificação para você. Gratificação coisa alguma, isso é propina, irmão. Isso é propina. Coisa errada. Deus não se agrada dessas coisas. Tamargueira é refúgio, mas ela é sustentada por um refúgio maior, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo. Assim, somos nós tamargueiras, sustentadas pelo Senhor. Através de nossas vidas, somos refúgios para outras pessoas. O Senhor me sustenta, o Senhor me abençoa, e eu abençoo outras pessoas. Somente Deus, somente Jesus. A tamargueira no deserto, ela depende apenas do sol que vem de cima e da água que vem debaixo da terra. Se você olhar João capítulo 8, verso 12, Apocalipse 22, verso 5, Jesus, Ele é o sol da nossa justiça. A tamargueira no deserto, ela depende do sol. Nós dependemos do sol da nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. É Ele, querido. Dependa dEle, não dependa de outros, não dependa de favor de homem algum. Confia no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A tamargueira no deserto, ela leva as suas raízes e vai direta na fonte. A palavra de Deus nos diz que Jesus é a nossa fonte de água viva. João capítulo 4, verso 13 e 14, João 7, 37 e 39. Quando nós entendemos o porquê de Deus, o porquê de Deus tem explicação, amados. Deus escreveu isso porque Ele quer falar comigo de uma forma, e eu preciso ver. Eu preciso estudar, porque quando eu estudo, eu vou entender essa planta, que muitas vezes, quantas vezes parece um coqueirinho que nós vemos aí, e menosprezamos o coqueirinho, mas lá no deserto, essa planta, ela é muito importante, porque ela dá sombra, descanso para as pessoas, e ela alimenta os viajantes lá do deserto. E quando nós entendemos que ela depende do sol e da água apenas, nós vamos entender então que nós dependemos também apenas do sol e da água. Não precisa mais nada, amados. O sol da nossa justiça, a fonte de água viva, nos garante sucesso, nos garante vida e ainda a palavra de Deus diz, vida em abundância. Vida em abundância. Eu vim para que tenham vida. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, firmados, alicerçados, com as suas raízes, buscando a fonte da água viva, elas podem ter certeza que ainda que venha a crise, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai guardar. Amados, precisamos aprender a confiar em Deus, a confiar em Jesus. Não precisamos fazer coisas erradas. Aliás, não podemos fazer coisas erradas. Nós confiamos nele. Ele vai suprir, Ele vai nos ajudar. Eu não preciso roubar, não preciso pagar propina, não preciso fazer coisas erradas para que eu tenha sucesso na vida. Quando eu entender que eu dependo dele, que Ele é o sol, o mesmo sol que faz com que a tamargueira produza os seus frutos no deserto, que Ele é a mesma fonte que faz com que a tamargueira busque água lá no fundo,
eu também tenho o mesmo recurso da tamargueira. Eu tenho as mesmas condições. Por que que a tamargueira consegue fazer isso e nós não conseguimos? Você consegue entender isso? A tamargueira no deserto, ela consegue, ela sobrevive, Deus sustenta ela. E nós não conseguimos nos manter em integridade? É tempo de fazermos diferença, igreja. Em tempo de crise, precisamos ser diferentes. Não posso ser igual, é muito fácil criticar. E quantos criticam e muda de lado, vai para lá, aí aquele erra, ele muda, esse é certo, eu vou para cá, não tem que ir atrás de ninguém. Eu falei, eu não sei quem é certo, quem é errado. Eu não sei quem está certo ou errado. Eu sei da palavra de Deus. Eu sei de Jesus, que é o sol da minha justiça, que é a minha fonte de água viva. E se eu for como a tamargueira, as folhas estarão sempre verdes, e os frutos se chegarão. Não é em crise que nós vamos deixar de dar frutos. Aliás, em crise, nós continuamos a dar frutos. Em crise, a esperança de frutos somos nós, irmãos. Se nós não dermos fruto em crise, está tudo perdido. Está tudo perdido. Fugir. Sai do meio deste povo. Não viva como este povo, seja diferente. Lá no teu trabalho, seja diferente. Na tua casa, se você só é crente, seja diferente. Na tua sala de aula, seja diferente. Eu sou tamargueira. Dependo do sol da justiça. Dependo da fonte de água viva. É nele, por ele, que eu me mantenho. Será que você tem essa fé? Será que você está disposto? Amados, eu quero arrumar a igreja do Senhor. Tenho um desejo no meu coração de arrumar a igreja do Senhor. Eu tenho desejo de ouvir lá fora. Aquele crente é da igreja do pastor Dorival, é da igreja batista. Mas quantos, e por muitas vezes eu tenho vergonha. Fulano de tal, é da sua igreja, pastor? Infelizmente, ele frequenta a minha igreja, mas ele não é participante. Eu tenho que falar isso. Tamargueira. Diferente. A única que sobrevive no deserto. Em tempo de crise. Em tempo de seca. Vamos nos ligar à fonte de água viva. Vamos depender do sol da justiça. Jesus. 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 Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Tu és o sol da nossa justiça, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não discordo daqueles que dizem que nós precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar verdadeiramente pela nossa nação. Mas antes da nossa nação, precisamos orar pela igreja. Pela igreja que está corrompida. Pela igreja que tem se tornado pequena diante de situações de crise. Pela igreja que se acovarda diante de situações difíceis. Pela igreja que se entrega por um vintém qualquer, que se vende por coisa alguma. Precisamos orar pela igreja no Brasil. Precisamos orar para que não venhamos a nos misturar, para que a igreja não se misture e não venha envergonhar o nome do Senhor Jesus. Precisamos nos achegar a Jesus. Precisamos ter mais dele. Precisamos viver mais nele. Precisamos viver mais por ele. Ele tem que ser a nossa bandeira. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus, estenda as suas mãos à igreja. Ó Senhor, vem nos incomodar, vem transformar, vem restaurar, Pai, a igreja do Senhor em primeiro lugar. Porque o Brasil será restaurado através da igreja, Pai. Porque a igreja é prioridade para o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, incomoda os crentes, Pai. Incomoda a igreja, Pai. Oh Deus, nós rejeitamos uma igreja corrupta. Nós rejeitamos pastores corruptos. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, ministros corruptos, em nome de Jesus. Sara a tua igreja, Pai. Sara a tua igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, purifica a tua igreja, Pai. Santifica a tua igreja, Pai. Que sejamos verdadeiramente como tamangueiras. Ó Deus, que em tempo de crise, ó Deus, queremos proporcionar, Senhor, frutos em tempo de crise, descanso em tempo de crise, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, edifica em nós, Pai, edifica em nós um espírito reto, um espírito novo, Senhor. Ó Deus, a unção que perdemos, a intimidade que perdemos com o Senhor, restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele está nesse lugar, o rio está nesse lugar. Jesus está nesse lugar, beba desta água.
a água que purifica, a água que transforma, a água que lhe dá vida. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A fonte, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és a fonte, Aleluia. Senhor. Tu és o rio. Tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Jesus é a nossa fonte de água viva, é o sol da nossa justiça. Oh, amado irmão, oh, amado irmão, o Senhor vos chama para ser essa tamandeira. Seja diferente, faça a diferença. Precisamos depender mais de Jesus. Precisamos depender de Deus. Estamos achando que o mundo resolve nossos problemas. Não. É Ele, Jesus. Vamos nos achegar a Ele. Você quantas oportunidades tem para ser diferente? Para ser descanso para as pessoas. Deus verdadeiramente toque no teu coração nesta noite. Você seja verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus por onde você passar. Que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Você tem a oportunidade ainda nesta noite de ser tamareira no deserto. Será que você vai envergonhar o nome do Senhor? Será que você vai se contaminar com as coisas do mundo? Oh, lacheia, ramalandasheia, requelaia. Shuremekaia, recandalaia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Que você tenha uma semana de paz. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que a graça de Deus recaia sobre a tua vida. Que os olhos do Senhor continuem sobre ti. Não para te condenar, mas para dizer para você: eu estou vendo, estou lhe observando. Meus olhos estão em ti. Meus olhos estão em ti, diz o Senhor. Aleluia. Deus vos abençoe.
Glorifique o nome do Senhor com suas palmas agora. É para o Senhor Jesus. E vão em paz, que Deus vos abençoe.